Reforma Protestante. No século XVI, iniciou-se um novo período extremamente importante da teologia cristã ocidental. Os métodos da teologia cristã associados ao período medieval deram espaço a novos paradigmas. O avanço mais significativo foi a Reforma, um movimento que buscou a volta da Igreja Ocidental a fundamentos mais bíblicos em relação ao seu sistema de crenças e a sua moralidade e suas estruturas. A princípio, a reforma levou à formação de um grupo de igrejas protestantes na Europa. Um avanço significativo que ocorreu na parte final desse período foi a difusão do cristianismo ocidental a partir de seu contexto europeu. A chegada de comunidades de puritanos ingleses à Baía de Massachusetts, assim como de missionários espanhóis e portugueses à América do Sul, abriu caminho a um período posterior da expansão do cristianismo, que viria a ter no período moderno crescente importância teológica. Essa discussão sobre a reforma protestante, ela tem variadas vertentes, mas uma coisa não podemos negar: foi um dos maiores eventos da face da Terra. O termo reforma é usado por historiadores e teólogos como referência ao movimento da Europa Ocidental, cujo centro foi em torno de indivíduos como Martinho Lutero, Zwinglio e João Calvino, o qual que tinha por objetivo as reformas moral, teológica e institucional da Igreja cristã naquele período. Inicialmente, até cerca de 1525, pode-se considerar que a reforma girava em torno de Martinho Lutero e da atual região nordeste da Alemanha. Entretanto, no início da década de 1520, o movimento também ganhou força, a princípio de maneira independente, na cidade de Zurique, na Suíça. A reforma de Zurique, por meio de uma série de complexos desdobramentos, passou por diversas modificações de ordem política e teológica, vindo no futuro a ser associada principalmente à cidade de Genebra, que hoje integra a atual Suíça, embora fosse naquela época uma cidade-estado independente, e a figura de João Calvino. O movimento reformista era complexo, heterogêneo, e seu projeto ia muito além da simples reforma doutrinária da Igreja. Esse processo tratava de questões fundamentais de ordem social, política e econômica, demasiadamente complexas para ser discutidas com o maior detalhe possível. O projeto da reforma variava de um país para outro. Assim, as questões teológicas em um país, por exemplo, como a Alemanha, tinham um impacto relativamente pequeno em relação aos demais, como por exemplo na Inglaterra. A Igreja Católica, em reação à reforma, esforçou-se para pôr a própria casa em ordem. O Papa Paulo III, dirigente da Igreja da época, inicialmente impedido de convocar um concílio devido à instabilidade política na Europa, resultante das tensões entre França e Alemanha, posteriormente pôde convocar o Concílio de Trento em 1545. Esse concílio se propôs a esclarecer as práticas e o pensamento da Igreja Católica, bem como a defendê-los de seus opositores evangélicos. A reforma em si foi um fenômeno da Europa Ocidental, especialmente concentrado nas áreas central e setentrional, embora o calvinismo tenha chegado tão ao leste que alcançou a Hungria. Entretanto, a imigração de uma grande quantidade de indivíduos para os Estados Unidos, que se tornou cada vez mais expressiva a partir de 1600 em diante, levou à exportação das teologias pós-reformistas, tanto protestantes como católicas, para aquela região. A Faculdade de Harvard é um exemplo de um dos primeiros centros de educação teológica na Nova Inglaterra. A Companhia de Jesus também desenvolveu extensas operações missionárias no Extremo Oriente, incluindo a Índia, a China e o Japão. Gradualmente, a teologia cristã começou a expandir-se para além de sua base da Europa Ocidental, tornando-se um fenômeno global.
um avanço que veio a consolidar-se, por fim, no período moderno, o qual nos dedicaremos a ver futuramente de uma maneira mais extensiva. Nossa atenção volta-se agora para este grande evento que chama-se Reforma Protestante, do qual nós somos herdeiros diretos.